Bom dia, vamos fazer a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos realizando esse trabalho da Escola de Moral Cristã do Centro Espírita Meimei. Queremos pedir que o Senhor esteja conosco nesse momento, que os nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais, nos auxiliem a compreender bem as lições que nós vamos estudar, mas que eles também estejam conosco no nosso dia a dia, nos momentos em que vai ser necessário nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Queremos pedir que o Senhor abençoe a cada lar sintonizado, a cada instituição religiosa que trabalha em favor da paz, em favor de dias melhores para o nosso planeta. Queremos agradecer pelo dia e pedir que o Senhor esteja conosco. E assim iniciamos a nossa Escola de Moral Cristã. Muito obrigado por tudo, assim seja. Então hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13º, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos em teu nome o demônio, não fizemos muitos milagres em teu nome? E eu lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derribada e grande foi a sua ruína. Então são palavras de Jesus, anotações de Mateus. Então esse trecho do Evangelho, essa história que Jesus contou, essa linguagem figurada, a respeito de um homem que construiu a sua casa sobre a areia e outro que construiu a sua casa sobre a rocha. É uma história muito interessante, que eu me lembro de ouvir desde criança nas nossas aulas de evangelização. E o que aconteceu?
aquele que construiu a casa sobre a rocha, ele deixou a casa edificada, né? A casa tinha base. Então, quando veio a tempestade, quando veio a ventania, a casa estava firme. Mas também teve aquele outro que construiu a casa sobre a areia. Então a casa não tinha onde se fixar, porque a areia é mole. E quando veio a tempestade, quando veio a ventania, a casa caiu. Então, o que Jesus explicou para a gente nessa passagem? Que quem pratica os seus ensinamentos está construindo a sua casa sobre a rocha. Já quem ouve e não pratica está construindo a sua casa sobre a areia. E o livro Nosso Lar, né, o livro Nosso Lar está aqui, ele nos trouxe também um exemplo de uma pessoa que construiu a sua casa na areia. André Luiz ainda estava naquela primeira noite de trabalho nas câmaras de retificação. Na verdade, foi o seu primeiro dia de trabalho, que chegou no final da tarde, precisava de mais pessoal para estar trabalhando à noite, e ele se ofereceu para fazer o serão. Então ele passou a noite toda trabalhando nas câmaras, isso no seu primeiro dia de trabalho. E aí ele começa contando aqui, né, que já era mais de 9 horas da noite, eles ainda não tinham descansado, quando eles passaram perto, acho que de um pavilhão, e ele ouviu alguns gritos. Então ele perguntou para Narcisa, que era aquela enfermeira que estava acompanhando ele, dando as instruções ali, né? E ela falou que ali estavam os desequilibrados do sexo. E ele fez então intenção de ir ver. Ela falou que não, que ele não fosse ver, porque era um quadro que provavelmente seria muito doloroso para ele naquele momento, que ele deixasse aquela emoção forte para quando ele estivesse mais preparado. E ele obedeceu, claro. Então eles continuaram atendendo os enfermos. De repente chegou um outro trabalhador e disse que tinha uma mulher pedindo socorro em um certo portão. E Narcisa perguntou: mas você não atendeu? Aí o servidor disse: eu não pude atender, porque aqui as ordens são para que a gente não abra para espíritos que estejam rodeados de pontos negros. E Narcisa então arregalou os olhos e disse: o quê? Ele disse: é verdade, ela está nessa situação. Narcisa então disse: mas a situação então certamente é muito grave. Então eles foram até lá, ela chamou André, disse para que ele se preparasse, certamente não seria um encontro agradável, e eles caminharam mais de 1 quilômetro, passaram por entre árvores, né, por corredores, e até que chegaram a esse portão onde estava essa mulher. Então Narciso olhou, ela estava realmente com muitas manchas ao redor do seu corpo espiritual. Ela perguntou para André se ele conseguia perceber essas manchas. Ele disse que não. Então ela explicou que é porque a visão espiritual dele ainda não estava suficientemente educada. E aí ela reconheceu que não poderia agir por si própria para ajudar aquela irmã, que a situação era de condoer, né? Ela estava coberta por trapos, as pernas em chagas vivas, mas ela não poderia abrir o portão por conta daquelas manchas negras, por conta da situação que esse espírito estava.
Então ela procurou o chefe de vigilância e quando o chefe chegou ele disse: nossa, mas vocês fizeram realmente muito bem em não abrir a porta. E aí Narciso olhou novamente e ele perguntou assim: Narcisa, você consegue ver alguma coisa além dos pontos negros? Ela prestou mais atenção e disse: não consigo ver, somente as manchas mesmo. E ele falou assim: então conte quantas tem. E rapidamente ela fixou o olhar e contou 58 pontos negros rodeando o perispírito daquela mulher. Ele falou assim: muito bem, realmente 58. E esses 58 pontos negros, eles representam 58 crimes que ela cometeu. Em cada um daqueles pontos negros estava fixada a imagem de um aborto que ela cometeu. E ele, como sendo um espírito já de categoria mais alta, conseguia perceber. Então ele olhava num ponto, via como aconteceu aquele crime, olhava em outro, via como aconteceu aquele outro crime. E então por isso ele disse que ela não estava em condição de ser atendida em nosso lar. Por quê? Porque, na verdade, ela estava pedindo ajuda, mas ela não queria ajuda. Ela queria entrar para perturbar. Narcisa, então, ficou condoída com a situação dela e falou: olha, eu já cometi também muitos crimes nas minhas encarnações passadas. Se o senhor autorizar, eu me responsabilizo por ela. Ele falou: não, eu permitir a entrada dessa mulher seria trair a minha função de vigilante, porque ela não quer ajuda, ela quer atrapalhar quem está trabalhando. Nós todos já cometemos muitos erros, ele continua explicando. Todos os espíritos, não tem quem tem um passado limpo, mas nós já reconhecemos, já estamos buscando melhorar. E na situação que ela está, ela só vai causar problemas. E André Luiz e Narcisa então ficaram, surpresos com aquela atitude que eles não esperavam. E ele falou assim: então vamos fazer a prova. Eles se aproximaram dela e aquele benfeitor então expôs aquela situação. Ele disse: a senhora está pedindo ajuda, mas por que a senhora cometeu esses crimes tão hediondos? E aí naquele momento que ele falou isso, ela perdeu a feição de pedinte, que ela estava encurvada, ela estava aparentando humilde. Então ela se levantou, estufou o peito e disse: quem disse que eu cometi esses crimes? E começou a proferir palavras desagradáveis em direção a André Luiz, Narcisa e o chefe das câmaras, o chefe da vigilância. E ela disse assim: eu fui uma mulher pura e santa, eu fiz o bem, eu dediquei a minha vida auxiliando mulheres a dar à luz. E agora você vem, me acusa desses crimes, de uma maneira realmente muito agressiva. Então o chefe de vigilância assumiu uma postura mais rígida e disse para ela: pois então aqui nós não temos o céu que a senhora procura, porque aqui é um lugar de trabalho e auxílio. Aí ela respondeu, disse assim: eu não estou pedindo trabalho, eu quero o paraíso que eu mereço por ter sido uma mulher boa na terra. Então ele disse, ainda um pouco mais firme: pois então aqui não há lugar para a senhora poderá voltar quando tiver reconhecido e se arrependido dos seus atos. E ela então vira as costas, dizendo: aqui eu não volto jamais, e saiu praguejando. Então ele deixou o ensinamento, que aquela mulher, ela havia tido uma vida toda comprometida e se afirmava pura e santa. Ela estava em condição de doente e estava pedindo o céu, o paraíso que ela afirmava merecer. Então a gente pode concluir,
que ela construiu a sua casa sobre a rocha, porque provavelmente ela teve acesso aos ensinamentos de Jesus. Não importa qual era a doutrina religiosa que ela seguia, mas aqui no livro Nosso Lar fala que ela seguia, mas ela não praticou, como disse aqui, né, no Evangelho, ela praticou crimes. E então é essa lição que o livro Nosso Lar nos traz para a manhã de hoje, né? Que a gente ouça os ensinamentos de Jesus, né? Através dos livros, através dos nossos companheiros aí que nos trazem essas lições, e que a gente busque praticar, né? Para construir a nossa casa sobre a rocha, para a gente construir a nossa casa em uma base sólida. Então nós agradecemos a todos pela atenção, desejamos um ótimo domingo, uma ótima semana. Muito obrigado. Espero que todas estejam bem. Hoje vamos ouvir uma linda história do livro Pai Nosso, de Meimei, que se chama Existência de Deus. Conta-se que um velho analfabeto orava todas as noites com muito carinho, com muito amor, com muito fervor. E então, o seu chefe, observando essa sua atitude, aproximou-se dele e perguntou: como é que o Senhor ora com tanta fé, se você nem sabe ler? Como você
você sabe que Deus existe? Ah, meu Senhor, eu sei que Deus existe pelos sinais dele. Sinais? Como assim? Senhor, quando o Senhor recebe uma carta, como é que o Senhor sabe quem a escreveu? Ah, eu sei pela assinatura. E quando o Senhor recebe uma joia, como o Senhor sabe quem a fabricou? Ah, pela marca do ourives. E quando o Senhor está na tenda e ouve passos, como o Senhor sabe depois se foi um bode, um cavalo ou um boi? Ah, eu sei pelos rastros que eles deixam na areia. Então, o velho convidou o seu chefe para fora da barraca e mostrou-lhe aquele lindo céu com uma lua linda, cercada por multidões de estrelas, e lhe disse: olhe, Senhor, aqueles sinais não podem ser dos homens, esses sinais são de Deus. Então o chefe, envergonhado, com os olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Espero que vocês tenham gostado e um beijo no coração de vocês. Estamos com saudade. Quem fez
Música